E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados irmãos, mais um vídeo aqui neste canal. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Éder, canal Atalaia de Yahweh, que é o nosso Pai, Pai de todos os espíritos. Como foi explicado nos vídeos anteriores, não é o Pai da matéria. Mas para que os irmãos possam compreender, é necessário, irmãos, que comece pelo primeiro vídeo. Porque ali foi feita uma introdução a respeito de, dentro das escrituras, para que nós pudéssemos entrar hoje nos manuscritos, né? E até tocou um aqui hoje, vou começar por ele, que é o Evangelho de Yahudá. Yahudá, Judas, conforme vocês conhecem na sua Bíblia. Então veja que Yahudá é porque lá não contém no hebraico uma letra com uma letra J e nem com o som de J, de modo que não é Judas, é Yahudá. Do mesmo modo, também o Jesus não está correto, porque não contém a letra J, nenhuma que deu o som de J. Então vamos começar, irmãos, essa leitura, mas antes eu queria pedir para os irmãos que assistem os vídeos aí no canal, que por misericórdia das almas que são necessário ouvir estas palavras, que os irmãos façam a sua parte de dar um like, se inscrever no canal, né? E compartilhar. E também comentar, irmãos, a respeito dos vídeos, porque fazendo isso, o robô do YouTube vai entender que é um vídeo relevante, então ele vai direcionar esse vídeo para mais pessoas. E sendo que o nosso tempo é curto, muito pouco, nós devemos trabalhar, irmãos, uns ajudando aos outros. Eu estou fazendo a minha parte em abrir um canal, fazer os vídeos e mostrar a verdade. Porém, eu não tenho acesso a todas as pessoas. Mas por graça e misericórdia do nosso Pai, nos é permitido entrar nessa ferramenta chamada YouTube, para que nós possamos levar adiante a sua santa, eterna e gloriosa palavra. Peço aos irmãos que me ajudem, não custa nada, não gasta tempo nenhum para você fazer essas coisas. Sendo que nós perdemos tanto tempo, né, irmão, com tantas coisas materiais desta vida, mas então eu creio que seja muito importante, irmãos. Como eu estava falando, irmãos, tive que fazer um corte, mas é importante que os irmãos se inscrevam e façam, né, a sua parte, que já foi falado. Meus irmãos, até sair, ó, os irmãos podem ver, estou aqui com a camisa toda molhada, porque saí de casa e peguei uma chuva no caminho. Um cenário até bonito nos vídeos anteriores, né, irmãos, que eu estava fazendo lá dentro do mato. Porém, hoje não é possível, está chovendo. Improvisei esse cenário tão lindo que está aqui atrás, mas não é importante. Eu não sou importante, o cenário não é importante, o que é importante é o que vai ser lido aqui.
falado. Então vamos começar, irmãos, que tem uma introdução do Evangelho de Yahudá, o conteúdo secreto das revelações que Yahushua, que é o nosso Salvador, a quem vocês conhecem como Jesus, disse em conversação com Judas Iscariote, durante uma semana, 3 dias, antes que ele celebrasse a sua despedida. Então, irmãos, agora vamos ter uma visão a respeito de Judas, sendo que nos passaram uma visão tão ruim a respeito de Judas, que mesmo nessa visão tão ruim, qual é dos irmãos que nunca pensou assim, nossa, mas podia tanto Judas ser perdoado, porque ele foi forçado aquilo, então, porque somos forçados, irmãos, a pecar. A Bíblia está escrito que somos sujeitos ao pecado. Então, se nós somos sujeitos, essa carne nos leva, juntamente com um espírito que é falso, que está dentro de nós, nos leva a pecar, negar o nosso Salvador, né? Assim como Pedro. Porém, Pedro, eles fizeram diferente, eles o santificaram ali, na Bíblia Sagrada. No entanto, Pedro tem a chave do reino do céu. Mas nesses escritos, vamos descobrir se realmente Pedro tem a chave do reino do céu, quem é que tem, quem é que não tem, né? Mas é importante, irmãos, que nós compare essas escrituras com a Bíblia para que possamos chegar a um verdadeiro entendimento de quais são as palavras do nosso Salvador e quais são as palavras que foram acrescentadas, como já foi falado nos vídeos anteriores. Então, vamos começar essa leitura. O governo de Yahushua, a quem vocês conhecem como Jesus, nós conhecemos como Jesus, sobre a terra. Quando Yahushua apareceu na terra, ele produziu milagres e grandes maravilhas pela salvação da humanidade. Então, irmãos, vamos ver aqui já uma grande diferença entre, e eu peço que os irmãos prestem muita atenção nisso, em que na sua Bíblia conta a história de um menino Jesus, né? Até de sua mãe, que apareceu um anjo e falou com ela. Porém, aqui no Evangelho de Yahudá, Judas, veja como é diferente. Quando Jesus apareceu, então se ele apareceu, ele não nasceu ali, todo mundo conhecia ele. Nós podemos ver isso até dentro da sua Bíblia, mostra que realmente ele apareceu. E nós devemos de compreender que quem escreveu a Bíblia, escreveu ela contando uma história, porém que não existe. E se alguém quiser duvidar disso, é só procurar. Os arqueólogos vão mostrar que não consta nada a respeito desse Jesus que eles ensinam aí, que era filho de Maria, e que isso e que aquilo. Por quê? Porque ele veio já na sua idade para cumprir a vontade do Pai. Por isso ele apareceu.
Bom, mas isso é difícil de acreditar, porque... Não, irmãos, não é, porque quando você pega os evangelhos da Bíblia, você vê eles chamando, você vê que mostra que nenhum daqueles discípulos conhecia ele. Não. Era para ser conhecido de acordo com a história, como eles dizem lá naquela parte. Isso aí não é Jesus, filho de Maria, de José, não estão aqui todos os seus irmãos? Então, irmãos, vamos deixar de ser meninos e vamos esquecer as historinhas, vamos ficar com a verdade, para que a sua alma seja liberta. Como foi dito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E enquanto alguns adoravam no caminho reto, outros andavam em sua transgressão. Os 12 discípulos foram chamados. Ele começou a falar com eles sobre os mistérios do mundo. E o que estaria por vir em seu fim. Frequentemente, ele não aparecia. Vejamos aqui mais uma vez. Ele apareceu e frequentemente ele não aparecia. Então, isso quer dizer que aqui e ali, quando ele tinha que falar com eles, então ele aparecia e falava. E você pode entender isso aí na sua Bíblia, quando ele disse essas palavras. As aves do céu têm ninho, as ovelhas, as raposas têm covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque ele não tinha onde reclinar a cabeça aqui. Por que ele não tinha, sendo o Rei da Glória? Porque ele não precisava. Ele não repousava aqui. Ele veio para cumprir um serviço, e à medida que era necessário, ele aparecia, e à medida que era necessário, ele desaparecia, subia, né? Ele não aparecia. Frequentemente, ele não aparecia para os seus discípulos, como ele mesmo, mas foi encontrado entre eles como uma criança. Então está aqui, irmãos, aonde eles precisavam de excluir esses evangelhos que falava dessa maneira, porque eles precisavam de um Jesus histórico, um Jesus que veio do meio dos judeus ali, né, que nasceu por Maria, para que eles pudessem introduzir essa mentira, precisava eliminar todos esses escritos que contava a verdade e conta até o dia de hoje. Então eles consumiram com a árvore e com os frutos, que são esses escritos. Mas, por graça e misericórdia do nosso Pai, os irmãos vê ao termo dessa leitura, o quanto que são reveladoras para nós, né? Então ele aparecia ora como um homem de uma certa idade e ora como uma criança, o que é de fato impossível para um Jesus carnal que eles querem que nós creiamos que ele era.
ainda que ele veio numa forma carnal, porque para falar conosco ele tinha que assumir uma forma semelhante à nossa, para que nós pudéssemos suportar o seu poder e a sua glória. Senão, Jesus fala com seus discípulos. A oração de agradecimento, a Eucaristia. O Jesus estava fazendo ali uma oração. Então vamos ver. Jesus não. Os seus discípulos estavam fazendo ali uma oração, como nós, os religiosos, fazem na igreja, fazíamos, outros ainda continuam fazendo. Então, o que aconteceu quando ele apareceu ali e eles estavam naquela oração? Um dia, ele estava com os seus discípulos em Judeia e ele os encontrou recolhidos juntos, sentados, impôs observação quando ele se aproximou de seus discípulos, recolhidos, sentado, oferecendo uma oração de agradecimento pelo pão. Ele riu. Os seus discípulos disseram a ele: Mestre, por que você está rindo da nossa oração de graça, de agradecimento? Nós fizemos o que é certo. Ele respondeu e disse a eles: Eu não estou rindo de vocês, mas de vocês. Eu não estou rindo de vocês. Vocês não estão fazendo isso pela própria vontade, mas porque através disso é que seu Deus será louvado. Eles disseram: Mestre, você é filho de nosso Deus. Você é filho de nosso Deus? E Yahushua disse-lhe a eles: Como vocês me conhecem? Perguntou para eles: Como vocês me conhecem? Em verdade, eu vos digo, nenhuma geração entre vocês me conhecera. Vemos aqui, irmãos, o quanto é importante. Quando eles achavam, mesmo sendo discípulos do nosso Salvador, Yahushua, eles estavam fazendo uma oração quando o mestre Yahushua chegou e viu que eles oravam ao Deus deles, o Deus do Velho Testamento. Então ele riu e eles ficaram um tanto, O mestre está rindo da nossa oração? Não, eu estou rindo é porque vocês não fazem por si mesmos. Vocês fazem porque outros lhes ensinaram a fazer e estão fazendo sem conhecimento, sem entendimento do que é a verdade. É o que acontece no sistema religioso. Todo mundo cuida que está servindo ao nosso Pai. Porém, não estão. Por quê? Porque vamos entender isso com esta escritura, que é o Evangelho de Yahodá. Então ele afirmou para eles com todas as palavras em que ele disse: Em verdade vos digo, nenhuma geração entre vocês me conhecera. Isso que ele era manifesto agora.
Mas o Jesus que eles querem ensinar, que nasceu ali por Maria, esse era para ser conhecido, porém não era, né? Não era, mostra aqui nos escritos que não era o mesmo. Então, um é aquele que foi enviado do Pai e tem um outro, Jesus histórico, uma historinha para criança, né? Mas nós precisamos crescer, irmão, espiritualmente e receber os ensinamentos. Os discípulos ficam irritados. Veja que o Deus que estava dentro do coração deles ficou irritado. E quando a gente diz essas palavras para as pessoas, logo eles se irritam contra nós, porque o Deus que está no coração deles fica irritado dentro deles e faz eles ficar furiosos, nervosos, né? Contra nós. Mas tudo bem, vamos dar seguimento. Quando seus discípulos ouviram isso, eles começaram a ficar irritados e enfurecidos e começaram a blasfemar contra ele com todo o coração. Ainda que eles não falavam nada, mas o nosso Salvador, Yahushua, conhecia o coração dos homens, então ele viu que eles ficaram irritados. Quando Yahushua observou seu limitado entendimento e disse a eles: por que esta provocação levou vocês à ira? Então, de fato, o nosso Salvador Yahushua, irmãos, queria ali, como diz aqui, provocar eles. E ele conseguiu, porque eles ficaram irados. Todos eles foram levados à ira. Continuamos com a leitura. Seu Deus que está dentro de vocês provocou a ira dentro de suas almas. Então, o nosso Salvador Yahushua fez um desafio a eles. Qualquer um de vocês que seja forte o suficiente dentre os seres humanos para levantar. Espera aqui, irmãos, perdi aqui. Qualquer um de vocês que seja forte o suficiente dentre os seres humanos a manifestar-se, o ser humano perfeito, e se levantar ante mim. Então ele convidou eles assim, que se algum deles era um ser humano perfeito, que se levantasse, se pôs pé diante dele. Mas os seus espíritos, né, aqueles que tinham um espírito puro, que fosse mesmo realmente poderoso, que se levantasse. Mas seus espíritos não ousaram a se levantar ante ele, com exceção de Judas, o Iscariote, né? Yahudá Iscariote. Ele foi capaz de se levantar ante ele, mas ele não pôde olhá-lo nos seus olhos. Então, ele virou o seu rosto em direção, ele virou o seu rosto em outra direção. Judas disse a ele: eu sei quem é você, de onde veio. Eu sei quem é você e de onde veio. Você veio do reino imortal de Barbelo. E eu não sou digno de expressar o nome
daquele que o enviou. Está vendo aqui, irmãos, citado, muito claro que o nosso Salvador veio do reino de Barbelo, né? Uma nação santa e pura, que não tinha nada a ver com o Deus Jeová do Velho Testamento. Sigamos com a leitura. Jesus fala a Judas de maneira privada. Sabendo que Judas estava demonstrando contato com uma compreensão mais elevada, Yahushua disse a ele: se afaste dos outros, e eu lhe mostrarei os mistérios do reino. É possível para você, Yahudá, alcançá-lo, mas você irá enfrentar uma grande aflição, pois alguém irá substituí-lo. Me perdoe, irmãos. Tive que fazer um corte aqui por falta de espaço no celular, onde eu estou gravando o vídeo, e tive que excluir alguns outros vídeos para gerar espaço. Mas vamos continuar de onde nós paramos, então, a leitura. Pois alguém irá substituí-lo, considerando que os 12 discípulos podem novamente se tornar completos com o seu Deus. Aqui está em minúsculo. Por que está em minúsculo, irmão? No meu entendimento aqui, irmãos, é que tanto o nosso Salvador ia fazer uso dos 12 discípulos, como também o Deus deste mundo iria usar esses escritos. Por isso, Deus com D minúsculo, para enganar as nações. Essa é a maneira que eu entendi. Continuamos a leitura. Judas disse a ele: quando você me dirá estas coisas? E quando virá o grande dia de luz para a criação? Mas quando ele disse isso, Yahushua o deixou. Então, Judas fez essa pergunta, quando viria o grande dia de luz, e nessa hora nosso Salvador Yahushua o deixou e não o respondeu. Vamos para o próximo parágrafo. É diferente, irmãos, aqui o manuscrito, ele não tem, assim, versículos e separadinho como é na Bíblia. Porque não tem confusão, foi feito um escrito a respeito de tudo que foi falado. Na manhã seguinte, após o acontecido, Yahushua apareceu. Guardem bem isso, irmão. Ele apareceu. Ele não era daqui. Ele apareceu para seus discípulos de novo. E eles disseram a ele: Mestre, onde você foi e o que você fez quando nos deixou? E disse a eles: eu fui a outro grande, sagrado povo. Seus discípulos disseram a ele: Senhor, qual grande povo seria superior a nós? E mais sagrada que nós? Que não é aqui neste reino.
Então, irmãos, quando ele apareceu para eles, ele disse que tinha ido a uma nação santa, sagrada, que não fazia parte desse reino. Os discípulos entenderam isso. De fato, não faziam. Porque enquanto eles querem fazer crer que o nosso Salvador Yahushua é o Messias de Israel, o Messias judeu, fica bem claro aqui que ele não era o Messias de Israel. Mas ele veio daquele reino de Barbelo, o reino de luz, a nação santa, que foi falada aqui agora nesses versos em que lemos. E mais prova, irmãos, está na sua Bíblia mesmo, quando ele diz: as aves dos céus têm ninhos e as raposas têm covil. O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, né? Então fica bem claro que ele aparecia aqui, cumpria o que ele tinha que ensinar para eles e então ele retornava para aquela nação santa. Vamos continuar com a leitura. Quando Yahushua ouviu isso, ele riu e disse a eles: por que vocês estão pensando em vossos corações sobre o povo sagrado? Em verdade vos digo, ninguém que tenha nascido nesta era será capaz de ver este povo. E nenhum grupo de anjos das estrelas governará este povo. Nenhuma pessoa nascida mortal pode se associar com ele, porque este povo não procede de... Aí, irmão, faltas... manuscrito, por ele ter ficado no deserto, ele perdeu algumas palavras e letras, então fica difícil. Então coloca aqui um parêntese e aí segue à frente do parêntese, porque foram as palavras que faltaram. Por isso eu estou lendo aqui, quando é fé parece que perdeu o sentido da leitura, mas é justamente por isso, por causa das faltas que teve, né? Do qual se transformou a geração das pessoas entre vós. Vem da geração da humanidade. Então, irmãos, ele faz uma separação entre esse povo santo que está acima desse mundo em que nós estamos, acima das estrelas e dos anjos que estão aqui no céu, né? E diz para eles que ninguém daqui de baixo vai fazer parte desse povo. Mas mais à frente nós vamos compreendendo. Poder no qual, ou outros poderes, por qual você governa, por qual vocês governam. Quando os seus discípulos ouviram isso, cada um deles ficou confuso em espírito. Eles não conseguiam dizer uma palavra. Outro dia, Yahushua veio a eles e eles disseram a ele: Mestre, nós vimos em uma visão na qual
nós tivemos grandes sonhos. Noite. Ele disse: por que vocês, quando vocês se esconderam? Então, até aqui, irmãos, eu vou parar esse vídeo para nós ler no próximo vídeo a respeito dessa visão que eles tiveram, né? Você vê que realmente é muito confuso, até os discípulos entravam ali em confusão quando ele falava dessas coisas, porque ninguém pode compreender o que está acima se o próprio Yahushua não revelar para nós. Por isso é importante seguir os próximos vídeos e aí vamos compreender com mais leitura até o fim. Então, meus irmãos, vamos para uma segunda parte no próximo vídeo do Evangelho de Yahudá. Até um próximo.